Amém, irmãos, graças ao Senhor, estamos desfrutando essa semana dessa palavra maravilhosa. E hoje, sexta-feira, um dia, nessa semana 3, e que tem aqui o ler com oração, algo no princípio, algo nós vermos como algo negativo, até porque se refere ao anticristo, né, e que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, que trará mágoa aos santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Senhor, nós só podemos te agradecer, Senhor, por estar nos mostrando essas palavras fortes, de grande impacto, mas que nos serve como alerta, que nos serve como uma orientação divina, e que possamos ver desta forma, Senhor, que possa haver em nós a compreensão no Espírito, para o que o Senhor requer de nós, a devida atenção, o devido cuidado e o valor com essa palavra. O Senhor já está nos mostrando algo que está por vir, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós também queremos ver o aspecto do amor, do cuidado que o Senhor tem tido conosco. Ó Senhor Jesus, nos alertando e nos mostrando toda a revelação que a Tua Palavra tem nos trazido por meio dos profetas. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. O pós-modernismo é contrário à lei de Deus. O esforço de Satanás hoje é para mover as sociedades a fim de retirar delas todos os princípios éticos e morais relacionados com a Palavra de Deus. Esse movimento ganhou força a partir do pensamento de alguns filósofos que passaram a questionar a ideia de uma verdade única do universo. Eles deram origem ao pensamento pós-moderno. Entre eles se destacam Friedrich Nietzsche, um filósofo que criticava a doutrina de Platão e do cristianismo por conceberem um mundo além do mundo material. De fato, nós almejamos uma pátria celestial. Mas esse filósofo quis derrubar isso com os seus pensamentos. Ele também afirmava que os valores, tanto o bem como a verdade, não são absolutos, eternos, universais ou imutáveis, uma vez que tudo isso deve ser relativizado. Essa filosofia começou a influenciar o século XX e o século em que vivemos. Uma de suas frases mais conhecidas, Deus está morto, convidava as pessoas a questionar a existência de Deus e seus valores absolutos. Querido leitor, não pense que vamos viver sempre bem, pois antes da vinda do Senhor, os tempos serão cada vez mais difíceis. Sobre esse assunto, o apóstolo Paulo advertiu-nos: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, aqueles que não mais têm afeições humanas, implacáveis, caluniadores, falam mal de qualquer pessoa, inclusive de autoridades, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nestes tempos finais, os homens viverão totalmente livres das leis de Deus, livres de restrições, cada um vivendo o que é melhor para si, não o que é melhor para a coletividade. Esses tempos vão provar nossa fé. Por isso, nossa preocupação com essas palavras é alertar cada um a não viver desapercebidos. Vamos preparar-nos para a vinda do Senhor. Apresento a seguir um breve resumo das principais características do pós-modernismo. Elas nos ajudarão a compreender como Satanás tem conduzido as ações com o objetivo de retirar da sociedade todas as referências e princípios da Palavra de Deus. Secularismo.
Ideologia que prega que a religião deve perder sua influência sobre as mais variadas esferas da vida social. Por exemplo, para um Estado secular, pouco importa o que a Bíblia diz acerca do casamento. Mesmo que não seja aceitável diante de Deus, acontecerá segundo o desejo e a vontade do cidadão. Esse é o movimento do mistério da iniquidade, que opera para tirar a lei de Deus da sociedade, pois é exatamente isso que detém o anticristo. Relativismo. Rejeita qualquer critério universal de valores. Prega que não existe verdade absoluta, e assim a sociedade perde suas referências. Sabemos que nossa referência é a verdade, a palavra de Deus. Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E em vários lugares da Bíblia ouvimos falar sobre o Deus verdadeiro. Os tessalonicenses deixaram os ídolos para servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Deus é a verdade imutável, permanente e constante. Mas o pós-modernismo quer derrubar esse conceito, pregando que não existe verdade absoluta. Nesse caso, cada um poderá fazer o que quiser, porque as verdades poderão ser distorcidas do jeito que o indivíduo quiser. Além disso, você será criticado quando defender que crer no Deus que está na Bíblia. Imediatismo. Defende que tudo tem de ser aqui e agora. Os filhos hoje são criados para não esperar. Para muitos não importa a ética, nem mesmo se o que farão prejudicará outras pessoas. Uma pessoa assim busca a própria felicidade e prazer a qualquer custo. Individualismo. O individualismo passa a ser mais importante que o coletivo. Ele é tomado de egoísmo e faz o que lhe for melhor, não se importando com o que for melhor para os outros. Pluralismo. Defende o reconhecimento da diversidade de crenças com seus sistemas políticos, sociais e religiosos, tomando-os como iguais em direitos e importância. Numa sociedade pluralista, os cristãos são criticados quando afirmam crer somente na palavra de Deus. Isso chega a ser ofensivo para algumas pessoas. O pós-modernismo quer derrubar todos os pilares da palavra de Deus, retirando das nações os princípios de suas culturas baseadas na herança judaico-cristã, em especial naquilo que a palavra de Deus afirma acerca de fé, família e trabalho. O pós-modernismo faz parte do mistério da iniquidade e visa retirar esses laços que ainda detêm o aparecimento do anticristo. O objetivo desta palavra é alertar-nos e encorajar-nos a estar cada vez mais fundamentados na palavra e não renunciar à fé. Não desanimemos, queridos irmãos. Deus é conosco. Ó Senhor Jesus. Ó irmãos, que palavra, né? Palavra de impacto, palavra forte, mas sabendo que o Senhor fala a nossa necessidade, né? E graças ao Senhor que o Senhor nos deu a sua vida, nós temos o Espírito e podemos, em Espírito, termos o discernimento do que essa palavra quer para nós. E podemos ver aqui neste dia que não é de hoje, né? A questão da sutileza, das artimanhas de Satanás, a sua forma de agir de maneira sorrateira. Então, irmãos, nós precisamos realmente estar atentos para tudo o que está acontecendo, que tudo o que está escrito está se cumprindo de maneira cabal. E Satanás, ele não descansa. Satanás é aquele que está constantemente buscando situações
atentando para as possíveis brechas que nós, sim, nós, filhos de Deus, servos do Senhor, onde foi dado a nós a responsabilidade de cooperar para que o Senhor tenha a sua vontade seja cumprida aqui na terra. Busquemos ter uma vida normal, como a gente já desfrutou semana passada, mas essa palavra de hoje, dessa sexta-feira, nos mostrou de maneira minuciosa vários aspectos que muitas vezes pode estar em nós e também fazer parte do nosso dia a dia, por mais que não queiremos que isso exista. Por quê? Porque já foi relatado aqui que é uma questão humana. E na questão humana diz respeito a muitas coisas que acabam meio que distorcendo o entendimento, né, de muitos. Então, as pessoas têm uma mania de falar, né, um ditado que diz que cada cabeça é um mundo, né? E realmente é dessa forma que Satanás espera que o ser humano se comporte, que ele perceba que ele, como indivíduo, tem o direito de pensar o que quer, de agir como quiser e tomar as suas decisões por conta própria, conforme o que acha o que é melhor para si. Irmãos, isso é totalmente contrário ao que o Senhor nos ensina, o que estamos desfrutando, o que rege a nossa vida como cidadãos do reino. Nós queremos estar totalmente libertos disso. E uma vez que a palavra do Senhor veio até nós, o Senhor falou em sua palavra categoricamente: conhecereis a verdade vos libertará. Então, irmãos, nós já conhecemos a verdade, temos desfrutado dessa verdade, e essa verdade nos mostra o caminho a ser trilhado, não sendo necessário buscar mais nada além da verdade. Ou seja, buscar nada que o mundo ofereça com relação às filosofias, seja elas antigas, seja ela antes do modernismo ou pós-modernismo. O que nós sabemos e temos convicção, irmãos, é que nós estamos no lugar certo, desfrutando da palavra certa, e nós estamos e somos agraciados por isso. Sabemos sim que existe o individualismo, e nós até temos isso ainda, né? Todas essas coisas, por mais duras que sejam lermos, e muitas vezes fazemos apenas referência ao mundo, mas lembremos que ainda existe essa natureza maligna dentro de nós, que nos leva a estar inseridos em alguma dessas práticas que já foram mencionadas aqui por Paulo, e foram mencionadas no intuito de advertir-nos com relação a essas práticas, né? E isso diz respeito aos últimos dias que sobrevirão, relacionados aos tempos difíceis, né? E mostra, desde a época ali de Paulo, já foi mencionado isso, já foi revelado, de Paulo para cá, naquele momento foi revelada essa palavra para ele, isso já está se cumprindo no dia a dia, isso nós vemos diariamente. Irmãos, o mais triste de tudo isso é quando nós, mesmo diante de uma realidade que diz respeito à verdade a qual nós já conhecemos e que essa verdade nos libertou, né? Nós lemos e nós conhecemos isso, que fala sobre a questão do avarento, jactancioso, arrogante, ingratos, né, desafeiçoados e tantos outros, tantas situações negativas, mas que muitas vezes nós estamos em prática disso aqui, mesmo sem querer. Não queremos fazer nem cooperar com essas coisas, porque isso não diz respeito ao que o nosso Senhor quer de nós.
Pelo contrário, e fala, nesses tempos finais, os homens viverão totalmente livres da lei de Deus. Irmãos, nós temos a lei de Deus, a lei do Espírito. É essa lei que nos rege e deve nos reger. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, esses tempos vão provar a nossa fé. Isso é muito forte. Esses tempos vão provar a nossa fé. Por isso, nossa preocupação, ou seja, o nosso amado irmão aqui, ele demonstra essa preocupação através dessa palavra, no sentido de nos alertarmos, nos despertarmos e não ficarmos desapercebidos com relação a tudo isso, porque vai preparar-nos para a vinda do Senhor. Senhor Jesus. Então, o objetivo dessa palavra, é o quê? É nos alertar-nos e encorajar-nos. Irmãos, eu creio, irmãos, que nós estamos sendo encorajados, dia após dia, e seremos muito mais no sábado, no domingo. Então, graças ao Senhor, irmãos, que nós estamos tendo a oportunidade de receber essa palavra da forma com que está sido colocada para nós. Então, nós podemos fazer essa reflexão. Essas características que foram citadas aqui, essas 5 características, elas estão presentes no mundo, estão presentes no nosso dia a dia, mas nós temos que estar totalmente convictos que uma vez que a verdade chegou até nós, essa verdade já proporcionou o quê? A libertação. Se houve libertação é porque coisas nos prendiam. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor já nos libertou. E uma vez livres, nós somos livres para fazer a vontade de Deus. É dar as costas ao mundo e acolher o que é de Deus. Senhor Jesus, não queremos ser modernos, não queremos cooperar com o pós-modernismo, nós queremos ser pessoas normais. E normais diz respeito a tudo que está relacionado ao nosso amado Senhor e à sua vinda. Isso sim é o que nós devemos ser em defesa e confirmação do Evangelho. Só para salientar aos irmãos, recentemente eu vi uma matéria em um jornal que dizia que daqui para frente a questão dos livros, da literatura, vai ficar mais difícil termos acesso em os governantes adquirirem essas literaturas no contexto educacional, do ensino nas escolas. Irmãos, nós sabemos que, infelizmente, o nosso país, de forma cultural, é muito, mas muito, deixa muito a desejar com relação a isso. Nós não temos uma cultura de gostar de ler, de buscar, de colocar como prioridade os livros, e aí ficamos muito atrás de muitos países. E ao longo dos anos, de décadas e décadas, nós já fomos colocados como referência de um país de terceiro mundo, principalmente com relação à questão cultural, de ser um país que não gosta de ler, que não busca adquirir cultura, adquirir um intelecto. E nós sabemos, como cristãos, a importância da literatura, a importância do livro dos livros, que é a palavra de Deus, Mas, irmãos, eu faço essa referência de algo que foi atual, foi nesses dias. Por quê? Porque vai aumentar a questão dos impostos. Isso vai dificultar mais ainda a produção da literatura. Claro que nós sabemos que é a vontade do Senhor que prevalece, mas isso é apenas para os irmãos ficarem cientes do quão sutil, do quão terrível esse mistério da iniquidade, e que está justamente operando em várias frentes, em coisas que até consideramos como inocentes e até sem importância. Então, irmãos, nós precisamos de fato estar atentos e em alerta total com relação a tudo isso. Então, louvado seja o Senhor por essa palavra, que o Senhor possa alcançar em nós
aquilo que ele de fato precisa. Ele possa realmente, de forma, plena e absoluta, ter caminho em nós e possa fazer a sua vontade. Louvado seja o Senhor. Então, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, unge os nossos ouvidos, prepara-nos, Senhor, a cada dia, que possamos realmente valorizar essa palavra e possamos cada vez mais entender que o Senhor já nos deu ao conhecimento da verdade e essa verdade já nos libertou. Louvado seja o Senhor. Não somos mais escravos do mundo, não somos aqueles que contribuem para o mistério da iniquidade. Nós somos de Cristo. Nós somos cidadãos do reino, almejamos sim uma pátria superior. Enquanto estivermos aqui na terra, nós queremos estar com os olhos no céu, sempre focados no propósito do nosso Deus, ao qual Ele almeja dia após dia e requer de nós a cooperação. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos nesse dia. Ó Senhor Jesus, grandemente. Amém.